Olá pessoal, tudo bom com vocês? Sou eu aqui de novo. Vou comentar com vocês as últimas notícias e a notícia é que o queridinho, né, do Bolsonaro, né, o senador Flávio Bolsonaro, é, de repente quis tirar férias, tirou férias. E o pai dele foi botar a tornozeleira. Enquanto ele foi tirando férias, o pai dele foi botar a tornozeleira e ele ficou criticando a Polícia Federal. Really? Você não vai ficar com o teu papai para ajudar ele em tudo mais que tá acontecendo aí? Porque, veja bem, como é que você tem cabeça para fugir para Europa, viajar para Europa para passeio e deixar seu pai com uma tornozeleira? É um pouco estranho, né? Ele tá fugindo nessa mesma hora, assim, né? Muito indo viajar, nem vou dizer essa palavra fugindo, mas indo viajar tá muito assim. Não sei, tá esquisito, eu não entendo, mas eu acho que se foi marcado ou não foi, não me interessa. Foi no meio de todo o processo dele, né? E do pedido de prisão dele, então eu não sei. Tá bem esquisito que o filho dele foi deixar o papai sozinho. Agora só falta o Carlos, né? O Carlos tá bem quietinho aí, né? A Laurinha ainda é pequena, mas o Carlos, sinceramente, eu não sei o que vai acontecer. Vamos ver, vou reagir com vocês aqui um pouquinho no UOL, na notícia que saiu, por que que ele foi pra Europa. Eu quero saber por que que ele foi pra Europa. Foi férias mesmo ou só foi fugir um pouquinho? Vamos ver. Olha, Tchau, durante a tchau. viagem à Europa, o senador Flávio Bolsonaro, do PL, voltou a se manifestar contra a operação da Polícia Federal, que impôs medidas cautelares ao pai dele, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Na noite de domingo, o senador disse que a propagação de mentiras se alastra rápido quando é contra Bolsonaro. Durante viagem à Europa, o senador voltou a se manifestar contra a operação da PF, que impôs medidas cautelares ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Portanto, trouxemos essa notícia para vocês. Sakamoto, e o Flávio Bolsonaro diante disso tudo, né? Que é tido como um dos filhos mais moderados do Jair. Olha, ele continua, na verdade, um dos filhos mais moderados do Bolsonaro, né? Comparado com o irmão dele, Eduardo Bolsonaro. Acho difícil ele ser moderado. Depois de falar de bomba atômica, Sakamoto, será que ele é realmente moderado ou ele só tá disfarçando uma moderação para não destoar tanto assim, enfim, de uma política certinha? Porque assim, ele já vê que os outros fazem tanto arruaça, pode ser que ele seja o mais esperto, né? Mas agora já tá mostrando quem ele é quando ele fala de bombas atômicas e fica alinhado a política pró-anistia, principalmente quando ele deu aquela entrevista para Veja falando que qualquer outro candidato que ficasse no poder podia simplesmente teria que ter mais que isso, a incumbência de ter que articular no STF para soltar o pai dele. Então acho assim meio que quase um golpe. Ele pede um golpe mais assim suave, enquanto o outro pede um golpe mais acirrado. Vejamos. Né? E mesmo aquela. A gente não sabe se aquilo foi uma encenação ou aquilo foi de fato. Ele postou que queria trocar, pediu para o Trump trocar as sanções a todo o Brasil, as sanções única e exclusivamente a ministro do Supremo, depois apagou, né? Não sabemos se isso foi uma coisa combinada para tentar mostrar que é mais que é menos radical do que os irmãos e depois mostrando voltando atrás, mas o fato é que no geral o Flávio é o filho político, né? O Flávio que sempre foi o filho político, se não tivesse acontecido toda aquele quiprocó de imóveis, fábrica de chocolate, rachadinha, o escambau, ele seria o sucessor natural do Bolsonaro à presidência da República, né? Ainda hoje ele é citado como sucessor de Bolsonaro à presidência da República, apesar de ele ter bem menos tração e ter esse. Ele não tem carisma. Ele não tem carisma para ser presidente da República, ele é muito fraco, porque ele, como ele se faz muito suave e ele tem essa dupla personalidade de falar meio que miliciana, falando nas escondidas que vai fazer de qualquer maneira se resolver o STF. Então ele tem uma fase dele dura, mas às escondidas,
mas ele é muito suave na frente, muda muito o discurso dele. Então, ele é muito suave, até para a extrema-direita. Ele não é um cara mais incisivo, que nem o Eduardo, que fala mais o que ele acha e pensa no sentido, mesmo que seja uma atrocidade. Ele é diferente, ele calcula mais o que ele vai falar, apesar que agora ele já tá fora do cálculo, que começou a falar de bomba, começou a falar que vai pressionar qualquer outro político que ficasse no lugar do pai dele se fosse presidente. Então, ele já começou a falar um bando de questões, entende? Que ele mostra que ele não é tão pacífico assim, tão bonzinho, tão racional como político, porque talvez ele seja mais frio que os outros irmãos, é isso que eu acho. Eu acho que ele pensou de uma maneira bem mais fria que os outros irmãos, mas agora, como eles estão entrando num vórtice de desespero, eu acho que vai começar a soltar mais frases, mais coisas do que ele realmente é. Lembra, né? Ele era amiguinho do Adriano da Nóbrega, né? Então, ele sabe bem como é que é ser miliciano nas escondidas, né? Esse BO nas mãos, né? Agora, no final das contas, né? Eu acho que de certa forma, eu não tenho muito, não tinha muito do que fugir. Uma crítica à operação da Polícia Federal é o que está sendo feito por todo o bolsonarismo, né? Na verdade, não me preocupar, mas vai ser no mínimo pitoresco se o senador Flávio Bolsonaro começar a defender publicamente tarifaço, de forma bem dura, que nem faz seu irmão Eduardo, né? Pedir mais tarifa, pedir 100% de tarifa, pedir fim de GPS, de tudo isso que nem o Eduardo Bolsonaro está fazendo. Não vai acontecer E isso. quer dizer, o grupo mais radical do bolsonarismo está fazendo, né? Então, só que eu acho que é o seguinte, aí ele segue, na verdade, na mesma cartilha de sempre, né? Na cartilha do bolsonarismo, assim, não vai fugir disso, não é a direita liberal com a qual a gente está tratando, só que ainda é bem menos radical do que os irmãos, o Diego. Isso aí. Bom, Sakamoto, vou mudar. Eu aí não concordo com o Sakamoto. Eu não acho que ele é menos radical que os irmãos. Eu só acho que ele é um pouco mais frio e calculista. E de vez em quando ele abre, sim, a caixa de Pandora. Só que eu acho que é isso que ele faz. Eu não concordo nesse quesito, mas ele acha isso. Ok. Mudar de assunto aqui, porque o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, do Novo, vai oficializar sua pré-candidatura à presidência da República agora no mês que vem, em agosto. O Partido Novo anunciou que vai lançar o governador de Minas como pré-candidato. Comedor de casca de banana e borra de café, meu Deus, esse cara aí não tem nenhum carisma mesmo. Esse é pior ainda que o outro lá, é zero. Durante evento em São Paulo no próximo dia 16. Segundo nota do partido, o movimento teve o aval do ex-presidente Bolsonaro. Zema se reuniu com o ex-presidente no último dia 14 e comunicou a Bolsonaro sua intenção de disputar o Planalto. Bolsonaro recebeu a notícia de forma positiva e incentivou a pré-candidatura, destacando a importância de haver mais nomes da direita no primeiro turno. Sakamoto, Zema, pré-candidato à presidência. Diego, tem um ponto interessante que é o seguinte: o governador Romeu Zema, ele está esperando para ver o que acontece. Essa é a verdade. Caso o governador Tarcísio de Freitas resolva de fato sair, né, à presidência da República e sair com o apoio e com a bênção de Jair Bolsonaro, vai ficar inviabilizado a candidatura de Romeu Zema, de Ronaldo Caiado, de Ratinho Júnior, de qualquer outra pessoa. Não tem dúvida nenhuma. O governador Romeu Zema pode sair para o Senado, né, para tentar aumentar a bancada do bolsonarismo, né, ou terminar o seu mandato, né, e aí não se candidatar a nada, voltar para o setor empresarial. Agora, caso o Tarcísio resolva não sair, porque sinta que o terreno está movediço o suficiente e que Lula se fortaleceu, ou que o bolsonarismo está tão em baixa pós-prisão de Bolsonaro, pós-tarifaço, pós tudo isso, aí vai sobrar uma briga na direita para saber quem é que vai disputar a presidência da República, puxando a bandeira do bolsonarismo. Pode ser o filho Eduardo Bolsonaro, pode... É que a questão do bolsonarismo não importa muito se é da família Bolsonaro ou não, né? Ele é uma teoria que a gente fala na ciência política atual, de que é uma corrente, né, que é pró-Bolsonaro, que vem desse legado do bolsonarismo, e todos esses candidatos que ele mencionou, o Zema, o Ratinho Júnior, o Caiado e demais, né, da direita, tem um alinhamento mais ou menos de espólio, né, da linhagem Bolsonaro, não diretamente da família, mas dos aspectos políticos que são de substituição, já que o Bolsonaro está inelegível e vão
vai sobrar esse vácuo, né? Que tem que ser preenchido. A gente sabe que não existe vácuo na política, e a política tem que ser preenchida com alguém no lugar, e a gente sabe que o bolsonarismo para além do Bolsonaro, ele é uma vertente política, digamos assim, mesmo que para muitos nós progressistas da esquerda achamos que isso é totalmente irracional, né? Mas para eles existe essa possibilidade de botar esses tipos de candidatos, assim. E nenhum deles me parece que tem algum estrelismo, né? Talvez o Tarcísio seria o mais correto, porque nessa substituição, já que Eduardo está aqui fazendo todo esse quiproquó aqui dentro dos Estados Unidos, fazendo todo um arruaça, ele não vai ser candidato, também é fraco. Todos eles, nas pesquisas que foram apresentadas, perdem para o Lula, se empatam, acho difícil. A própria Michelle também perde, mas está muito longe ainda das campanhas. Eu sou cientista política e eu sei que isso não se faz, porque a gente tem que saber muito mais perto do ano e dos dias que vão ocorrer a eleição, e saber como é que está todo o governo, saber como é que está a situação do Lula com a questão dos Estados Unidos agora. A gente só vai saber esse desdobramento desse ano para o ano que vem, então a gente tem que saber isso também. Mas o favoritismo do Lula é sempre muito grande. A gente sabe que tem também o antilulismo, o antipetismo. Isso falando dos candidatos que nós temos hoje, né? A gente não sabe quem vai ficar, se vai ser o Lula mesmo, que provavelmente vai ser, enfim. Mas a questão é essa, tentando as mídias, tentando ver quem vai substituir o Bolsonaro, eu acho que é mais a mídia que quer saber do que o próprio bolsonarismo, porque eles não estão muito preocupados. Eu acho que qualquer pessoa acho que vai suprir bem esse lugar, porque eles estão muito mais a ver com essa linhagem, né, com essa linha política, do que com um candidato, porque já que eles estão aceitando até que o Bolsonaro não esteja na jogada, então eu acho que qualquer um que fique no lugar, ele vai ser bem aceito, né, porque todos têm a desculpa que estão longe. Mas eu queria saber a opinião de você sobre a coisa importante aqui, que é a questão do Flávio, que viajou. Vocês acham que o Flávio vai querer também fugir, como o próprio Eduardo vai querer se refugiar na Europa, na Itália? Se bem que eu acho que ele tem cidadania italiana, ele pode ir para lá. Vocês acham? Vocês concordam? Ou vocês discordam? Vocês acham que ele não está fazendo uma viagem estratégica, que realmente foi férias e que foi tudo bem arquitetado antes? Quero saber o comentário aqui de vocês. Não esqueçam de deixar o like e, enfim, compartilhar para amigos também, né? Vem mais pessoas progressistas aqui pro nosso canal, porque a gente tem que saber dar opinião, né? E botar a cara aqui no sol, como se fala, para dar a nossa opinião. E eu gosto de conversar com vocês, tá bom? Chega desses bolsonaristas escreverem coisas aqui, tá? Quero ver vocês escreverem, tá bom, pessoal? Um beijo. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.